Viver bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. E Center Plástica, aprimorando sua beleza. Estamos de volta com o nosso Viver Bem e hoje falando sobre lipoaspiração. Você conhece este procedimento estético? Tem dúvidas? Tem interesse em realizar? Então, hoje o nosso programa está esclarecendo tudo sobre este tema. Há pouco estávamos falando, né, sobre as dúvidas, os desejos do paciente. E, doutor, qual é o tempo estimado para o resultado aparecer da lipoaspiração? E é um resultado permanente? Ou também tem aquele cuidado que o paciente tem que ter no pós-cirúrgico, né? Bom, a cirurgia plástica, ela varia de pessoa para pessoa o final do resultado. Mas, em média, uma lipoaspiração, ela vai ter um bom resultado após, no mínimo, 2 meses. E hoje, com os tratamentos pós-operatórios, com acompanhamento fisioterápico, de drenagem linfática, da utilização de ultrassom, de alguns aparelhos, esse tempo diminuiu. Então, o paciente volta às suas atividades habituais, volta à sua vida de convívio social mais rapidamente. Mas, de um modo geral, a cirurgia, uma lipoaspiração, em 1 semana a pessoa volta às suas atividades. Quando você me pergunta, o resultado é definitivo? Sim, a gordura que se retira não volta. Aquela não volta. Ela vai embora, vai ser desprezada. Mas não existe nada definitivo no ser humano. Nós próprios não somos definitivos. Então, dependemos de hábitos, de cuidados permanentes. A lipoaspiração, ela retira essa gordura e te deixa em uma situação. A partir daí, você tem que tomar todos os cuidados. Por isso que, normalmente, aquela conversa com o médico, ter aquele momento de passar por várias consultas, é interessante, né? Porque daí saem as outras indicações, é um trabalho, normalmente, em equipe, porque envolve o fisioterapeuta para esse pós-operatório, depois uma indicação do próprio nutricionista. Depois que modelou, a ideia é cuidar para que aquele resultado seja mantido. Sim. Hoje, o acesso à informação, ele é muito dinâmico e muito rápido. Todas as pessoas têm informação. O tempo todo, a todo instante, essas mídias todas proporcionam informações e o paciente está muito ligado. Mas o profissional, especificando cada caso e vendo, analisando o caso específico daquela pessoa, ele vai poder acompanhar e orientar da melhor forma possível. Portanto, a orientação não deve ser buscada só nesses canais de informações, mas também com os profissionais que assistem, né? Doutor, quero convidar o senhor mais uma vez aqui para o nosso plasma, para trocarmos algumas informações. Eu quero saber, inclusive, se hoje a lipoaspiração é o método mais eficaz para a retirada da gordura localizada, porque segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, no ano passado, a lipoaspiração, ela liderou o número de as cirurgias plásticas do Brasil. Por isso, é essa assimilação de que é o método mais eficaz que pode ter colocado em primeiro lugar a lipoaspiração no Brasil e também no mundo, como o senhor havia comentado? Sim, é incontestável que a lipoaspiração é um método bastante eficiente de resolver problemas de lipodistrofia, de acúmulo de gordura. Há alguns anos já que a lipoaspiração alcançou o primeiro lugar no número de cirurgias realizadas no Brasil. Até porque, na maioria dos procedimentos, inclui-se uma lipoaspiração. E nós estamos falando hoje de lipoaspiração e de abdominoplastia, e esses procedimentos, eles estão juntos, eles estão associados. Então, é muito raro se fazer uma abdominoplastia e não ter uma lipoaspiração. Existe, mas não é frequente. A lipoaspiração, então, ela lidera o ranking, mais de 180 mil casos anuais, e essa estatística tem a possibilidade até de ser maior, porque pode não ter algum médico, alguém que não fez a notificação adequada, né? Superou a mamoplastia. Quando a gente coloca inclusão de silicone com mais mamoplastia, aí essa cirurgia passa a ser numericamente maior. Mas a lipoaspiração é o procedimento em maior número realizado no Brasil. E tanta gente fazendo a lipoaspiração, é um procedimento que qualquer pessoa pode fazer? Existe um pré-operatório para ver uma peneira, esse não pode, ter algum tipo de risco? Bom, isso é muito importante. A lipoaspiração é uma cirurgia, ele é um procedimento igual aos outros. E a incidência até maior de complicações
na lipoaspiração está relacionado ao seu número. É a cirurgia que mais se realiza. Portanto, é aquela que poderá ter uma incidência maior de complicações. Portanto, o paciente deve passar por um crivo de análise clínica e avaliação cardiológica, clínica, da situação dele, para saber se ele está apto a realizar esse procedimento. Não é pensar que vou fazer uma lipozinha. Não existe isso. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, um ato médico que precisa ser acompanhado por um profissional competente e que ele vá definir se esse paciente está ou não apto a um profissional, realizar. Inclusive especializado. Hoje, o cidadão, a paciente ou o paciente tem o acesso a essa informação, né? Sim. Consultar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é um dos meios de ter a confiança de que aquele cirurgião realmente é habilitado para tal técnica. Tudo isso é importante. Sim, e os nossos conselhos regionais de medicina. O Conselho Regional de Medicina de cada estado tem a titulação e a documentação de todos os médicos e poderá oferecer essa informação. A SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é o caminho mais fácil. Você entrou no Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai aparecer lá se você é médico ou se você é um cidadão que está pesquisando, querendo receber alguma informação. Você põe o nome do médico, o número do CRM, vai aparecer se ele é da sociedade ou não. Infelizmente, hoje temos bastante, né, profissionais qualificados no nosso país. Inclusive, o Brasil tem alcançado índices aí próximos do primeiro lugar do ranking mundial de cirurgias plásticas, né? Ficando apenas atrás dos Estados Unidos, mas não é nem pela questão de qualidade, né? Porque o nosso país está bastante avançado. Sim, a cirurgia plástica brasileira, ela se destaca no mundo todo e graças ao nosso patrono, ao nosso grande mestre... Já chegamos até a passar dos Estados Unidos. Já. Em 2013, o Brasil realizou mais cirurgias do que os Estados Unidos. E eu acho que, por questões econômicas, houve um decréscimo e um número maior. Aqui a gente pode enxergar bem por ano. Em 2010, 1.030.000 cirurgias. Em 2011, 900.000. Em 2013, quase 1,5 milhão de cirurgias. Em 2014, 1.300.000. Então, esse gráfico decrescente de 2013 para cá, a gente acredita que seja por questões econômicas, que a crise que o país atravessa, isso de alguma forma influencia. E no início até um número um pouco mais baixo, pela falta às vezes de conhecimento, né, do procedimento, pela acessibilidade. Hoje está mais simples. Exatamente. As formas de se alcançar o sonho de consumo, de fazer uma cirurgia plástica. Então houve essa variação, mas neste momento talvez, então a queda, o grupo de cirurgiões acredita que está ligado à crise do Brasil. Sim, eu acho que uma diminuição não muito significativa, mas pode ser correlacionada com a situação econômica que sofre essas variações, e isso acaba influenciando na cirurgia plástica, que a cirurgia estética ela pode ser postergada um pouco. Então não vou realizar esse ano, vou fazer o ano que vem. Esse ano está um pouco apertado, no ano seguinte é viável, né? Tá certo, doutor. Mas esse é um sonho, doutor. Vamos sentar ali para assistir a uma história muito bacana de uma pessoa que está agora feliz, né, de ter alcançado os seus sonhos, de ter realizado, porque a gente sabe que o principal fator que leva as mulheres, as pessoas ao consultório de um cirurgião plástico é a autoestima, né? Isso melhora até na qualidade de vida de qualquer um, né, doutor? Sim, a cirurgia plástica, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida. E se nós pegarmos a definição da Organização Mundial de Saúde, em que saúde é o bem-estar físico e mental, nós acreditamos que se alguém está descontente com alguma coisa, isso reflete na sua saúde. Mas quem nos conta um pouco sobre os benefícios, como é se sentir ainda mais bonita, é o que Leandro. Ela está se recuperando, operou há pouco mais de 30 dias e já se sente diferente. Vamos acompanhar então, doutor? Vamos. O sorriso largo é de quem acabou de realizar um sonho. Elke, de 34 anos, estava insatisfeita com as gordurinhas localizadas e a alternativa encontrada foi a lipoaspiração. A gente sempre acha que pode mudar alguma coisa, né? E eu tinha muita vontade mesmo. Eu tinha as indesejáveis gordurinhas. Colocar um vestido que define a silhueta não é mais um desconforto para ela.
Agora tudo está no lugar. Se eu soubesse que ia ser essa sensação que eu ia sentir. Porque quando a gente não faz, a gente não tem noção do que é a pessoa falando ali. Eu fiz uma cirurgia plástica. E você pensa, nossa, mas a pessoa nem precisa, né? Mas quando você passa por essa sensação, aí você entende tudo que aquela pessoa queria. Ela ainda está em recuperação do procedimento realizado há cerca de 30 dias. Ainda precisa realizar drenagens e usar uma cinta. Mas a autoestima, essa está lá no alto. Quando eu tirei a primeira vez a cinta, eu mesma sozinha, que eu tirei a cinta a primeira vez, coloquei uma roupa que não fosse por cima da cinta, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito feliz. Livrar-se das indesejáveis gordurinhas leva anualmente milhares de mulheres aos consultórios especializados em busca da lipoaspiração. A técnica consiste em remover o excesso de gordura localizada em regiões que há um acúmulo desproporcional e de difícil queima, mesmo com atividades físicas. O procedimento se tornou bastante popular em todo o país, principalmente nas grandes cidades. Mas Elke lembra que é necessário fazer uma pesquisa rigorosa antes de contratar o médico que vai realizar o procedimento. Se a gente procurar um profissional bacana, um profissional bom, você está entendendo? Com um currículo bacana, e eu acho que isso faz a diferença. Incrivelmente, fiquei feliz demais da conta. Uma felicidade que a gente não tem noção. Só tem quem passa pela situação. É muito bom. Então a gente fica muito feliz em ver uma pessoa ainda mais realizada, né? Com o sonho de conquistar uma cirurgia plástica. É um sonho para muitas mulheres, né, doutor? Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais então do sonho das nossas brasileiras em ficarem ainda mais bonitas. Hoje o nosso Viver Bem falando sobre lipoaspiração. Não saia daí que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. E Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando de lipoaspiração e também de abdominoplastia, esclarecendo a diferença entre os dois procedimentos que andam juntinhos, segundo o nosso convidado de hoje, Dr. Luiz, ele que é cirurgião plástico, atende aqui em Porto Velho e vai explicar então um pouco o caso da Elke, por exemplo, doutor. Ela citou que teve uma lipoabdominoplastia, que seria uma junção dos dois procedimentos. Existe uma diferença. Como eu expliquei, a lipoaspiração está presente em vários procedimentos. E um dos procedimentos de maior incidência é a abdominoplastia. Então se realiza a abdominoplastia e faz uma lipoaspiração junto, pode usar essa gordura. Então seria uma lipoabdominoplastia com lipoescultura, que provavelmente foi o caso da Elke, que é um caso bom, um caso feliz, que é o que a gente espera de todos os casos. Nem sempre todas as pacientes têm o mesmo tipo de resultado. Na abdominoplastia existe uma questão de costurar o músculo, a parte interna do músculo, para, de certa forma, deixar o abdômen mais lisinho? Sim, a gente vai mostrar ali de maneira didática a diferença entre cada procedimento. A diferença entre mini abdômen, Vamos mostrar já. Então vamos lá. Aqui a gente tem a costura do músculo. O que você está me perguntando é isso. Com a gravidez ou com a distensão excessiva do abdômen, ocorre esse fenômeno, essa linha branca, que é a diastase dos músculos reto-abdominais. Esses músculos se separam. Então, na abdominoplastia clássica, a gente faz a aproximação desses músculos. Quando aparece aquela linha do centro da barriga da grávida, significa que ela vai ter esse afastamento dos músculos? Não, aquela linha, apesar de chamar linha alba, é uma linha escura que ocorre na gravidez por deposição de hormônio. Então ocorre um escurecimento. Na verdade, isso aqui é mais profundo, é na camada muscular,
e pela distensão, a presença do feto na cavidade abdominal, vai ocorrer um distanciamento entre esses músculos. Isso chama diástase ou diastase do reto abdominal. E ali na abdominoplastia, a gente faz a aproximação desses músculos. Esse é o convencional, é o mais habitual, mas pode ter também uma aproximação de outros grupos musculares. Mas toda grávida vai ter esse afastamento dos músculos, não sendo possível eles se juntarem naturalmente, normalmente, precisando da... Na medicina e no amor, nem sempre e nem nunca. É um provérbio francês muito utilizado e a gente não pode afirmar sempre, mas de um modo geral, com a gravidez ou com a distensão excessiva por ganho de peso, pode ocorrer a diastase dos músculos. E aí, como cada caso é um caso, como o senhor acabou de falar, não ocorre o mesmo para todo mundo, há várias possibilidades de abdominoplastia. Sim. Aproveitando até normalmente o corte da cesárea, né? Sim, normalmente a incisão da cesariana, tipo Fanny Steele, que é essa aqui embaixo, ela sai na cirurgia de abdominoplastia. E esse demonstrativo aqui, ele é muito ilustrativo. E não é fiel e não significa que serão todas as incisões assim, mas só para demonstrar. Na abdominoplastia clássica, a incisão atinge até acima do umbigo. Então, a pele acima do umbigo vai descer aqui. Então, sai essa região. Isso aqui é retirado. Essa é a abdominoplastia clássica. Existe uma abdominoplastia modificada, que é a ressecção abaixo do umbigo. E com isso nós vamos ter a cicatriz umbilical fechada, vamos ter uma cicatriz vertical na linha média infraumbilical. E o mini abdômen, que é a mini abdominoplastia, que é uma ressecção de uma pequena quantidade de pele. Não é uma opção a gente querer fazer isso, há uma indicação para isso. Mais sobra ou menos sobra? Exatamente. Quando nós temos um problema maior de sobra acima do umbigo, classicamente se define essa técnica. Quando essa quantidade de pele não é capaz de vir da região acima do umbigo até a região pubiana, retira-se uma porção menor. E quando nós não temos problema acima do umbigo ou não temos queixa nenhuma, nós fazemos essa cirurgia retirando uma pequena quantidade de pele infraumbilical. E é normalmente caso, aqui não tem sutura dos músculos reto-abdominais. Nesses casos que envolve até uma sobra um pouco maior de pele, é possível até retirar as estrias, né, que incomodam muitas das mulheres. Muitas mulheres têm estrias acima do umbigo e essas vão permanecer. Mas, de um modo geral, o maior número de estrias estão abaixo do umbigo. E fazendo a abdominoplastia, essas estrias desaparecem ou pelo menos ficam mais tracionadas e aparecem menos. A gente sabe, doutor, que é muito comum os pacientes que se recuperam de cirurgias bariátricas, né, por uma sobra de pele, a própria gestante. Mas uma mulher que ainda não teve filhos, ela pode fazer a abdominoplastia? Sente aquela sobra de pele, mas ainda não teve bebê? Não é tão frequente, mas pode sim. Tem vários casos de pacientes nossos que teve uma distensão abdominal, essa pele se manifestou com uma flacidez maior e para um bom resultado a técnica indicada foi a abdominoplastia total, a abdominoplastia clássica. Agora, doutor, a gente já conhece as indicações do pré-operatório, mas e o pós? É importante ter um cuidado no pós-operatório? Sim, hoje a gente sabe que terminada a cirurgia, não terminaram os cuidados. Terminada a cirurgia, inicia uma outra fase. Nós vamos ter o pós-operatório imediato, que são os cuidados de repouso, de atenção a esse paciente dentro da clínica, dentro do hospital, com uma boa hidratação, e isso é muito, muito importante. Os cuidados imediatos e, passado alguns dias, inicia-se o tratamento fisioterápico, que aí é com acompanhamento da fisioterapeuta, e é um acompanhamento e um tratamento da maior importância, porque ele antecipa a recuperação da paciente, ele devolve essa pessoa às suas atividades laborais mais rapidamente. Agora vamos sentar novamente, doutor, para continuar nosso bate-papo, aproveitar que a gente tem a Fabiane Álvaro para participar hoje conosco aqui do Viver Bem, daqui a pouquinho, mostrando, né, na prática um pouco do que é este pós-operatório. Uma dúvida que me surgiu: qualquer pessoa estando habilitada nos termos de saúde a passar por um procedimento cirúrgico como este, a partir de que idade é possível fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia? Quais são as idades indicadas ou não existe um mínimo e um máximo? Não existe um mínimo e um máximo, a gente falou, nem sempre e nem nunca. Existem casos de indicação de alguns procedimentos até mesmo em crianças.
mas normalmente uma lipoaspiração ela é realizada após os 16, 17 anos. É importante que se tenha cuidados de dieta, cuidados de atenção com as crianças para que elas evoluam melhor, porque nem sempre o resultado é tão favorável com lipoaspiração de pacientes que tiveram grandes casos de obesidade. E a anestesia, qual é a anestesia utilizada? Tem algum risco? Hoje a gente sente que muita gente, quando vai passar por uma cirurgia, o medo dela é maior, às vezes até da própria anestesia. Sim. Nestes casos, na lipoaspiração, na lipoescultura, na abdominoplastia, que tipo de anestesia é utilizado? Como é que é o corpo de profissionais que está envolvido naquele momento da cirurgia? Os tipos de anestesia variam da necessidade do cirurgião, variam do profissional que vai realizar, de ter mais habilidade com uma técnica ou com outra, mas de um modo geral, a lipoaspiração e a abdominoplastia é realizada com anestesias do tipo bloqueio, que é a RAC, anestesia, e a peridural. São 2 procedimentos mais utilizados, mas ele pode ser realizado também com anestesia geral. E são cirurgias que levam mais em torno de quanto tempo? Varia também de cirurgião para cirurgião e de caso para caso. Tem casos que são maiores, tem casos que são menores. Mas é uma cirurgia que vai durar de 2 a 3 horas. E que hoje afasta o paciente quanto tempo no mínimo das suas atividades de trabalho? A própria prótese, por exemplo, existe uma limitação de movimentar os braços, mas a lipoaspiração e a abdominoplastia exigem um afastamento do trabalho, um repouso? Sim. Qualquer cirurgia, ela demora em torno de umas 2 semanas. A lipoabdominoplastia, em 2 semanas, normalmente o paciente está apto a voltar às suas atividades profissionais. As atividades físicas, como academia, pilates, ciclismo, esportes, demoram um pouco mais. Pode ser de 2 a 3 meses. A alimentação também precisa ser diferenciada no pré-operatório e no pós-operatório, até para alcançar um resultado mais positivo, uma permanência desse resultado? Isso é até tema de congresso, né? O que a pessoa pode comer antes ou o que deve comer depois. Tem alguns alimentos que têm muita relação com a coagulação do sangue. Alguns temperos, salsa, cebolinha, o alho, eles entre aspas, assim, afinam o sangue, eles diminuem a agregação plaquetária. Então, em excesso, eles devem ser evitados. O vinho tinto também, a presença do tanino, ele diminui a agregação plaquetária. Ele é preventivo de problemas do coração exatamente por isso. Então, no sul, que há um hábito maior de consumo de vinho, alguns cirurgiões, meus amigos, recomendam que a paciente fique pelo menos 2 semanas sem consumir vinho de maneira rotineira. Porque tem gente que toma, em todas as refeições, toma uma taça de vinho. Né? E os pacientes fumantes? Esses são importantes. Muito importantes. O cigarro, ele é um aliado do mal, né? Ele não faz bem. Cada cigarro consegue fazer um espasmo de 15 minutos na microcirculação de uma pessoa. Se uma pessoa fuma mais de um cigarro a cada 15 minutos, ele não dá refresco, ele não dá trégua para a sua microcirculação. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, o cigarro, o fumante, ele tem uma desvantagem. O ideal é que a pessoa reconsidere esses hábitos e o ideal seria se ninguém fumasse. No entanto, se a pessoa fuma e é uma dependência instintiva desse ato, a gente recomenda que pelo menos ele pare aí uns 30 dias para recuperar. Mas o fumante, ele só volta a ter um status quo de normalidade alguns anos depois. Mas é importante, o cigarro, o cirurgião vai nortear o seu ato, a sua conduta baseado nisso. Em outras cirurgias de face, por exemplo, que tem um descolamento extenso, a gente tem que tomar muito cuidado. A abdominoplastia da mesma forma. Muito interessante saber de tudo isso, doutor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a recuperação, né? Afinal, o pós-operatório tem um complemento de outros profissionais, outros cuidados, roupas especiais para esse pós-operatório, para o sucesso da boa cirurgia. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre este assunto aqui no nosso Viver Bem. Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. E Center Plástica, aprimorando sua beleza.
Muito bem, já estamos de volta hoje falando sobre lipoescultura, lipoaspiração, abdominoplastia, todos os procedimentos semelhantes para deixar a mulher ainda mais bonita, ou os homens também, que estão cada vez mais interessados nos procedimentos estéticos. Há pouco estávamos falando sobre o pós-operatório, né, doutor Luiz, e sobre a importância de ter um afastamento, um repouso. Esse momento é importante para que o resultado realmente aconteça. O sucesso da cirurgia não está somente no ato cirúrgico, mas também em todo o trabalho desenvolvido após, né? Sim, a cirurgia ela começa no pré-operatório, no planejamento, na execução e no pós-operatório. Pós-operatório imediato, na fase de internação, o repouso e os cuidados que o paciente tem em casa e o acompanhamento posterior, que hoje está inserido como uma importante arma na conquista de um bom resultado, que é o acompanhamento fisioterápico pós-operatório, as custas de drenagem linfática, as custas de massagens, as custas de utilização de ultrassom, de equipamentos como mantos, que melhoram muito o resultado e antecipam essa recuperação. Isso que é importante. Acho que vocês vão mostrar, vão apresentar um caso, a fisioterapeuta vai falar, vai apresentar os recursos disponíveis e como isso é executado. Eu acho que é muito esclarecedor, é bom para a sociedade que a gente tenha informações desse tipo de assunto. Falando nisso, doutor, eu peço que o senhor continue aqui conosco para colaborar com a nossa conversa, mas nós estamos recebendo também a Fabiane Álvaro, ela que é fisioterapeuta, está aqui para mostrar para a gente parte do trabalho do pós-operatório. Muito bom dia, Fabiane, seja bem-vinda ao nosso Viver Bem, e a Elke, que também participou colaborando, entregando um pouco da sua experiência ao nosso telespectador, para mostrar então como é esse pós-operatório. Basicamente, os procedimentos envolvem quais? A drenagem? A drenagem, a gente começa primeiramente com a drenagem. No primeiro dia, eu nunca utilizo o aparelho. A gente começa só com a drenagem mesmo. Até porque esse paciente está bem sensível, até mesmo tecido. Então ninguém ainda tocou nessa pele ainda. Então a gente acaba optando só para desobstruir esses gânglios linfáticos, fazer uma condução, né? E aí, no segundo ou no terceiro dia, quando a gente está vendo aí como que esse paciente se encontra, a gente já começa a utilizar outros métodos, como ultrassom, mantos, ou até mesmo a radiofrequência. Isso aí a gente vai estar avaliando com o passar da evolução do paciente e vendo o que a gente pode estar utilizando para fazer com que essa evolução seja cada dia melhor e mais rápido aí. Eu queria até, Fabiane, que você demonstrasse na Elke hoje como que funciona, como é a drenagem, enquanto a gente conversa. Você pode até mostrar pra gente como é que funciona mais ou menos? A gente tem, é só um pouquinho diferente, porque hoje a gente está falando, né, vocês estão abordando o tema de lipoaspiração e abdominoplastia. Na abdominoplastia, a gente só tem um diferencialzinho na drenagem, é que a gente não conduz, que no caso da lipo, quando a gente vai fazer a drenagem, a gente divide, no caso aqui, vamos dizer, se a gente escolhesse, vamos começar como se a gente já tivesse desobstruído tudo aqui, conduzido, mexido já nessa perninha dela, e agora a gente vai trabalhar o abdômen. Na hora que a gente chega nessa parte aqui, no caso de uma drenagem na lipo, se fosse só a lipo, que seria uma mais básica. Isso, a gente poderia fazer uma condução, a gente vai lá, já desobstruiu aqui, e a gente vai estar conduzindo para a parte inguinal. E depois, na parte superior, a gente vai estar conduzindo para a parte axilar. Já quando a gente tem uma abdominoplastia, a gente envolve os dois procedimentos. Isso, a gente já não faz isso porque a gente tem uma barreira. Então a gente acaba conduzindo tudo, esse líquido todo para a parte axilar. A ideia é um pouquinho só, só nesse caso. Quando você fala em condução do líquido, a ideia então do pós-operatório ter essas drenagens é para ter para desinchar o corpo, para eliminar o líquido acumulado. Todo o pós-operatório vai estar voltado basicamente para o edema que esse paciente adquiriu devido à cirurgia que ele passou. Então, quando a gente acaba diminuindo esse edema através da drenagem, de um aparelho, né, como o mantos, por exemplo, a gente diminui esse inchaço. Diminuindo esse inchaço, então a gente vai ter uma recuperação muito mais rápida. Diminui as dores. Diminui dor, diminui tudo para ele vai estar melhor, isso. Vai responder muito mais rápido.
o tecido de cicatrização vai responder mais rápido. Se ele responde mais rápido, a gente não vai ter transtornos como, por exemplo, a fibrose em si, entendeu? Que já seria algo que a gente poderia estar trabalhando um pouquinho mais à frente, que às vezes pode acontecer do paciente. Queria que você demonstrasse um pouquinho mais pra gente, Fabiane, e eu queria ter uma pausa para perguntar ao doutor Luiz, por isso essa importância, né, doutor, de se procurar um profissional qualificado nesta área para o pós-operatório, porque tem todo esse cuidado com a própria cicatriz, com a condução do líquido. Tem um aspecto muito importante na relação do profissional médico com o profissional que faz o acompanhamento pós-operatório, que é de assistir esse paciente que está no momento de muita fragilidade, de muita insegurança. O pós-operatório, quando o paciente vai para casa e não tem nenhum tipo de acompanhamento, ele fica muito inseguro, fica muito angustiado. E esse profissional que dá essa atenção, ele faz uma ponte de acompanhamento e a gente entende até como uma psicoterapia. Isso aí ele vai acompanhar, vai ajudar o paciente a entender algumas limitações no pós-operatório. Então, o profissional de pós-operatório tem um papel importantíssimo. E no caso aqui da Elke, por exemplo, Fabiane, com quanto tempo após a abdominoplastia podem ser iniciadas as sessões? E no caso de lipoescultura, com quanto tempo em cada caso é indicado? Então, no caso da lipo, com 3 dias ou até mesmo 24 horas depois do procedimento. Só que isso vai depender de como está esse paciente. E aí o médico vai estar passando pra gente como que esse paciente vai estar. Ele vai estar dizendo se é para estar com 24 horas ou 3 dias. No caso da abdominoplastia, no caso, também é com 7 dias, mas isso não quer dizer que o paciente não possa começar um pouquinho antes, com 5 dias. Isso tudo vai depender de como esse paciente está e o médico vai estar liberando e aí a gente pode estar trabalhando, não simplesmente ir lá e já fazer. Cada caso é um caso. Quantas drenagens, por exemplo, são necessárias? Então, no caso da Elke, que é uma abdominoplastia, a gente mais ou menos 20 a 30 sessões. Tá? Você já está em qual sessão? Estou na 14ª. 14ª, e ela já está com o corpo bem desinchado. Ainda é só o começo da recuperação, isso, né? Então a evolução vai a seguir até a partir desse tratamento. Isso mesmo. E você sente algum tipo de desconforto, Elke? Não, ao contrário, eu me sinto bem quando ela faz. Tá certo. Mostra um pouquinho mais pra gente, Fabiane, por favor. Então, a drenagem, ela acaba sendo, a gente acaba desobstruindo aqui, né, liberando os gânglios linfáticos primeiro, e aí depois a gente vai fazer uma condução bem superficial, bem leve, lenta, rítmica, tá? E aí a gente chega até aqui os linfonodos, né? E aí vamos lá, pode fazer vários movimentozinhos. Sempre assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas e acham que o movimento precisa ser grosseiro. Não, o movimento é bem superficial. Por quê? Porque esse líquido está no intestício. Se eu começar a fazer uma pressão muito grande, eu vou acabar destruindo ali aquele tecidozinho e vou fazer de repente até aumentar esse edema. Então, sempre a massagem bem suave, bem rítmica, tá? Muito legal, né? E é um procedimento que é indicado não só para quem está no pós-operatório, porque é bastante relaxante, viu, gente? Eu quero agradecer a você, Fabiane, por ter participado conosco, a Elke por ter compartilhado a experiência dela conosco e também ao doutor Luiz pelos esclarecimentos, né, doutor? Hoje um tema que interessa a muita gente. Muito bem, gostei muito. Eu acho que de alguma forma a gente pôde contribuir. Espero que tenha sido ilustrativo e o seu programa tem uma grande utilidade pública. Parabéns. Muito obrigada. Fabiane, sinta-se à vontade para as suas considerações finais. Obrigada, Renata, pela oportunidade de mostrar o trabalho também de fisioterapia, né? Que a gente pode estar ajudando os pacientes a se restabelecerem. Parabéns pela sua profissão. E a Elke vai retornar aqui bonitona para mostrar para a gente o resultado de tudo isso. Você é de casa, muito obrigada pela participação. Este foi o nosso Viver Bem de hoje, falando sobre lipoaspiração e ainda abdominoplastia.